Aleluia. Boa noite, amados. Graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Aleluia. Então, amados, aconteceram alguns imprevistos. A cidade está sem táxi. E pelo menos o povo lá de casa estão sem chegar porque está sem táxi. Mas nós vamos continuar adorando o nosso Deus, nós vamos continuar com o nosso culto. Você que já chegou, nós vamos honrar a sua presença e a presença do Senhor, amém? Nós vamos dar continuidade nesse momento ao nosso culto, celebrar esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, amém? Você veio com expectativas no Senhor? Amém? Então o Senhor quer compartilhar algo conosco nessa noite. Eu sei que vai ser um momento maravilhoso de palavra. E eu quero apenas, amados, nessa noite, acrescentar algo à sua vida. Talvez você vai se deparar com uma palavra que você diga, eu já conheço a palavra. Mas, amados, nós precisamos lembrar de algumas coisas, sempre da palavra. E a palavra, amados, ela vai sempre ser falada a mesma palavra, amém? Porque é segurança para as nossas vidas. Então, hoje, uma data especial, não simplesmente por ser, uma data comemorativa em que nós comemoramos, mas, de fato, o que ela representa para nós. E nessa igreja eu quero dizer para você que está aqui hoje, que nós comemoramos sim o nascimento de Jesus. Amém? É um dia de nós celebrarmos mesmo, amados, celebrar bastante. Não como a maioria celebra, não como a maioria faz, mas que nós venhamos a celebrar verdadeiramente o sentido do Natal. Natal quer dizer nascimento, ou uma nova vida, uma nova estação, uma nova fase na nossa vida. E Deus foi quem estabeleceu o Natal. Amém? Você sabia disso? Foi Deus que estabeleceu o Natal, porque foi Deus que anunciou desde o princípio que esse dia iria acontecer. Sabe, infelizmente há muitas discussões sobre qual foi o verdadeiro dia em que Jesus nasceu, mas para mim, não sei para você, para mim isso não importa. O que importa para mim é que ele nasceu. Amém? Como nós cantamos aqui agora, um menino se nos deu, Então, o importante é que a promessa do Senhor se cumpriu. Você se alegra com isso? Amém, amados? Então, hoje nós comemoramos, Não nos prendemos a uma data, porque não há registros exatos. Se foi no dia 25, se foi outra data que Jesus nasceu. Hoje, para começar, hoje é a véspera do dia que celebra o nascimento, seria amanhã 25, mas hoje é a véspera disso e se comemora, E nós não vamos ficar presos à data, mas nós vamos estar atentos ao que de fato aconteceu e nós somos testemunhos disso, amém? Você é testemunho de Jesus? Amém? Da salvação? Então hoje nós podemos testemunhar, nós podemos nos alegrar, mas eu creio, amados, que mais do que isso, nós precisamos realmente exteriorizar, externar essa alegria, isso que aconteceu em nossas vidas, e desejar isso para outras pessoas. Eu sei que muita gente hoje está celebrando, um momento de família, um momento de comunhão, está celebrando, os presentes, muitas coisas tem para celebrar. Mas, amados, o maior presente que nós recebemos foi a salvação. Amém? Esse foi o maior presente que nós poderíamos receber. Só que, amados, junto com a salvação vem muito mais do que a salvação. E nessa noite eu quero lembrar a você que você não deve celebrar somente a salvação, mas todo o pacote, tudo aquilo que vem junto com a salvação. Amém? Infelizmente, muita gente hoje nem sabe, porque está celebrando o Natal. Inclusive, a geração de hoje nem se vê falar no verdadeiro sentido do Natal. Eu me lembro que outro dia eu estava no salão e uma criança chegou, e durante o tempo que aquela criança esteve ali com aquela mãe, ela não falou em outra coisa a não ser no Papai Noel. Então, para essa criança, amados, o Natal representa para ela, um Papai Noel, um homem que criaram um fictício, que criaram uma história. Mas, para nós, o que mais representa
foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos hoje desfrutar de algo maravilhoso, poderoso, que Ele conquistou para nós. Amém? Infelizmente, como eu falei, muita gente nem sabe o que foi que eles perderam, né? Eu me lembro que, por muito tempo, amados, eu não focava e não me interessava pela salvação, não levava em consideração o que Jesus tinha feito. Por quê? Porque eu nem sabia se um dia eu tinha perdido aquilo. Amém? Mas um dia eu descobri que eu tinha perdido algo poderoso. Eu tinha perdido a salvação. Não só a salvação, mas tudo aquilo que a comunhão com Deus me dava direito. E eu descobri que eu tinha perdido. E agora, uma vez que eu tinha perdido, alguém tinha trazido de volta, tinha conquistado isso para mim de volta. Eu quis, mais rápido possível, ter acesso novamente, tomar posse daquilo que era meu por direito. Amém? Então o Natal, ele representa muito para nós isso. Aquilo que nós tínhamos perdido, né? O nascimento de Jesus nos trouxe a esperança, nos trouxe novamente, né, a possibilidade de agora termos acesso a uma vida poderosa em Cristo e em Deus. Amém? E como eu falei, o próprio Deus foi Deus que anunciou o Natal. Pastor, como assim? Eu queria que, para começar, que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo de número 3. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 3. E vamos ver quando o Senhor Jesus anunciou o Natal. O Senhor Jesus, não, perdão, Deus, né, anunciou o Natal, anunciou esse dia tão celebrado no mundo inteiro. Infelizmente, não talvez da maneira como deveria ser, né, festejado ou celebrado. Mas eu creio que você, que já entende a palavra, que já recebeu do Senhor, que já foi alcançado pelo Senhor, você vai ter, sim, muitos motivos para celebrar nessa noite. Amém? Aleluia. Você abriu em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo número 15. Mas antes disso eu queria orar com você. Eu queria, nesse momento, render graças a Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é poderosa para mudar, para transformar as nossas vidas. A sua palavra, sim, Senhor, é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. E por isso hoje nós podemos celebrar com muita alegria, Pai, aquilo que o Senhor conquistou para nós. Aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra já se cumpriu. A sua palavra se cumpriu verdadeiramente como o Senhor prometeu. E hoje nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos fazer parte da sua família. E hoje nós celebramos o Natal em família, a família de Deus, a família de Jesus. Nós não celebramos apenas um Jesus menino, mas nós celebramos um Jesus que cresceu, morreu, ressuscitou e vive para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Gênesis capítulo número 3 e versículo número 15, diz assim: então o Senhor Deus disse. Quem foi que disse? Deus. Amém? Você tem que olhar sempre para isso. Quem foi que falou? Quem falou foi Deus. O Senhor diz, Deus disse, a serpente, porquanto, disse a serpente, falou para a serpente, porquanto, eu estou lendo o 14 para poder contextualizar, amém? Porquanto fizeste isso, maldita será, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente
e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então aqui, amados, Deus estava anunciando o Natal. Como assim? Deus aqui estava anunciando algo que iria acontecer. Quero contextualizar isso aqui com você. Eu acredito que a maioria sabe, mas é bom a gente lembrar disso novamente, amém? Deus criou, os céus e a terra, primeiro do que tudo. Depois Ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, amém? Nós sabemos essa história. E aí Deus colocou o homem e a mulher no jardim para cuidar. E ao homem Ele deu todo o domínio, toda a autoridade, ou seja, tudo de bom Deus entregou na mão do homem, e além disso Ele entregou também o que? Domínio, diga domínio. Aleluia. Então talvez, amados, você nem tenha noção do tamanho do domínio que Deus entregou na mão do homem naquele tempo. Talvez por isso você nem celebre tanto o que Jesus conquistou de volta para nós. Amados, ao homem foi dado todo o poder e autoridade sobre a face da terra. O homem tinha poder para dominar sobre todas as coisas. Não era apenas sobre algumas, mas sobre todas. Mas aí nós sabemos o que aconteceu. O diabo veio, enganou a mulher, que enganou o homem, e eles pecaram. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles foram agora separados de Deus, e não só isso, amados, perderam a autoridade que foi delegada a eles, foi dada a ele. E daí em diante, toda a humanidade começou a perecer. Porque a primeira coisa que acontece, amados, e eu posso ver aqui na Bíblia, no capítulo 2, a gente vai ver isso, pode ver isso, eu não vou ler com você, mas o que foi que aconteceu quando o homem foi separado de Deus? Quando ele ouviu a voz de Deus, o que aconteceu? Ele teve medo. Amados, veja o que aconteceu aqui. Você precisa entender sobre isso. Sabe, Deus não chegou fazendo um susto para Adão. Deus não preparou algo para tacar terror. Mas o fato de ter perdido a autoridade, ter perdido aquilo que o Senhor tinha conquistado para nós, tornou-se algo pavoroso. Tornou-se algo que trazia pavor, medo. Porque quando o Senhor disse, Adão, aonde você está? O que foi que ele disse? Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Então nós podemos ver aqui agora toda a humanidade que o Senhor tinha criado, que o Senhor tinha constituído e tinha dado a ele poder e autoridade. Agora essa humanidade estava o quê? Pavorosa, com medo, se escondendo, insegura, sem saber de qual seria o seu futuro, de o que iria acontecer diante daquilo. Amados, a consequência do pecado foi imediata. Hoje nós percebemos muitas coisas acontecendo, e naquele momento ali, Adão, ele não pôde ver tragédias que nós vemos hoje, mas o fato de se separar de Deus, não ter mais a presença do Senhor agora com ele, trouxe pavor. E isso que me traz à memória que a partir daí, toda a humanidade estava debaixo disso. Amém? Estava agora exposta a viver o medo, o pavor, a insegurança, a incerteza, a vergonha. Perceber uma vergonha, porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois que isso aconteceu, eles perceberam que estavam nus. A primeira coisa que eles perceberam foi o quê? A nudez deles. E agora eles se sentiram envergonhados. Amém? E aqui no capítulo 3, versículo número 15, eu queria que você fixasse bem a sua atenção nisso. O que foi que Deus fez, amado, aqui? Deus chegou, encontrou agora toda a humanidade, porque quem era toda a humanidade? Adão e Eva. Amém? Deus encontra toda a humanidade pavorosa, assombrada, com medo, mas Deus faz uma reunião e traz agora para o homem e para a mulher uma palavra, uma garantia de que um dia nasceria um que resolveria esse problema. Amém?
Então, amados, Natal não é coisa anunciada pelo homem, não é coisa que o homem inventou, foi o próprio Deus que disse: ei, por conta disso, ele traz uma sentença para a serpente, representando ali o diabo. Ele traz também um julgamento para a mulher, traz para o homem, mas ele diz: ó, eu quero que a partir de hoje, eu sei que vocês cometeram algo grave, mas a partir de hoje, eu quero que vocês saibam que se vocês crerem na minha palavra, no que eu estou dizendo, eu já providenciei a solução para o problema. Amém? Amados, a salvação, hoje nós experimentamos ela já por uma conquista, mas a salvação foi anunciada desde o momento que o homem pecou. Amém? Deus não é um Deus injusto, não é um Deus irresponsável, porque uma vez que aquele que ele criou falhou, ele chegou com a solução. Só que tinha algo chamado livre-arbítrio, Deus não podia interferir nisso, amém? Mas ele disse, uma vez que agora o homem era conhecedor do bem e do mal, Deus disse: olha, eu já providenciei toda a solução para você. É tanto que você vê que Adão tenta tirar o quê? Colher folhas de figueira e tentar fazer uma roupa do jeito dele. E Deus disse: não, do seu jeito não serve, tem que ser do meu jeito. Essa situação, ela só vai ser resolvida do meu jeito. Amém? Você crê que o jeito de Deus é melhor? Sabe, mas essa mensagem fala muita coisa para a gente. Que nós devemos entregar a nossa vida para o Senhor e confiar plenamente nele. A consequência do pecado foi trazer isso para o homem, tentar resolver as coisas do seu jeito. Mas Deus diz: ei, o que você fez, você não consegue mais resolver, só do meu jeito. Eu vou resolver uma situação agora, imediata, mas eu vou resolver de uma vez por todas essa também. E eu vou anunciar já aqui. Então, a partir de hoje, vocês são conhecedores do bem e do mal. Vocês não deveriam conhecer o mal, vocês só precisavam conhecer o bem. Uma vez que vocês conhecem o bem e o mal, agora há uma responsabilidade. Que responsabilidade? Fazer o bem e se livrar, se desviar do mal. Amém? Então, amados, aí nós vemos que Deus anuncia o nascimento de Jesus. Ele não deixou claro como seria, ele só disse que do ventre da mulher nasceria, o descendente, que iria fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. E quando fala esmagar a cabeça, está falando de autoridade. Jesus ia vir para reconquistar agora de volta a autoridade que o homem tinha perdido. Você sabe qual foi a autoridade que você perdeu? Talvez você nunca tenha calculado quão poderoso você era. E agora, uma vez que você veio para Jesus, você ainda não sabe o poder que há na salvação para a nossa vida. Amém? Então hoje nós vamos celebrar o Natal, porque foi anunciado pelo Senhor, e nós podemos ver a partir daí, amados, todo o contexto da humanidade, Em determinados momentos a humanidade vive situações difíceis, e geralmente as pessoas às vezes questionam, atribuem a Deus, mas o problema não estava mais em Deus, porque Deus já tinha resolvido a situação. Deus já tinha resolvido o problema. E nós vemos que a humanidade, alguns, permanece com expectativas. Se você observar, a própria Eva, quando ela dá luz ao seu primeiro filho, ela já deu a luz com expectativa de que aquele seria o Salvador. Você já percebeu isso? Quando ela tem Adão, ela tem expectativa de que seria aquele. Só que Deus prometeu, mas não disse quando, e como seria. E aí a gente vai ver toda a história da humanidade. Deus, estabelece coisas poderosas que representavam, que significavam aquele que um dia viria. Eu não sei se você tem prestado atenção por que foi tão grave a situação de Caim, por que Caim recebeu o juízo, Mas ele fugiu de um princípio, ele fugiu de algo que Deus estabeleceu, que era para trazer a memória, está sempre lembrando aquele povo, lembrando as pessoas que mesmo diante de situações, Deus já tinha providenciado a solução, mesmo que parcial, mas um dia ele viria para resolver a situação por completo. Amém? E aí nós vamos ver toda a história da humanidade,
alguns dispersos, mas algumas pessoas com expectativa de que um dia ele viria. Nós vemos o profeta Isaías, um profeta que mais profetizou acerca do Messias, do prometido, daquele que viria um dia para nos resgatar, aquele que viria um dia para resolver o problema da humanidade de uma vez por todas. Inclusive, nós vemos lá em Isaías capítulo 9, que ele fala exatamente do nascimento de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías. Nós vamos ler esse versículo aqui, para depois a gente dar continuidade em outros mais na frente. Amém? Isaías capítulo número 9. Abra lá, por favor. O Senhor é bom? Hoje é dia de festa, amados. Coisas poderosas aconteceram e nós podemos celebrar grandemente o que foi feito por nós. Amém? Isaías capítulo número 9. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Aleluia. Isaías capítulo número 9 diz assim, vamos ler o versículo número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, digo uma grande luz. Aleluia. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Leia o verso 4. Porque tu quebrastes o jugo que passava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aleluia. Vamos ler o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Então veja aqui, o profeta Isaías traz aqui uma descrição exatamente daquele que foi anunciado lá em Gênesis capítulo número 3. A promessa do Senhor. Agora o profeta, um homem enviado de Deus, lembrando a humanidade de que ele viria. Sabe, amados, mas essa profecia aqui ela foi anunciada há praticamente 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Amém? Mas mesmo assim, muitas pessoas continuaram, com grandes expectativas. E para nós falarmos dessas expectativas, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, capítulo número 1, e nós vamos ver aqui, eu vou falar nessa noite sobre essa passagem maravilhosa, que nós encontramos Lucas descrevendo sobre a promessa se cumprindo através dessa serva de Deus, essa serva maravilhosa chamada Maria, uma mulher que é digna, sim, do nosso respeito, da nossa admiração por ela, porque ela foi uma serva fiel. Deus pôde encontrar alguém com expectativa, mesmo muitos anos depois, para quê? Para se cumprir a promessa do Senhor. Eu quero já aproveitar e dizer algo, amados. O Senhor tem muitas promessas para fazer cumprir aqui na terra, amém? E sabe o que é que ele precisa? Ele precisa de encontrar alguém com expectativas, que creia na palavra dele, que creia nas promessas deles, que as promessas vão se cumprir, amém? Sabe, amados, eu me maravilho com esse texto, Lucas capítulo número 1, a partir do verso 26, nós vamos ler. E eu me maravilho porque eu acredito, amados, que Deus já tinha procurado outras pessoas. Você crê dessa forma? Eu acredito, amados, que não foi. Deus disse, não, vai ser uma mulher em tal época, em tal tempo, em tal lugar. Eu acredito, amados, que Deus, ele procurava um coração disponível, uma pessoa que andava segundo a vontade de Deus. Para quê?
para que Deus pudesse cumprir aquilo que ele tinha prometido. Amém? Vamos ler o texto? Lucas capítulo 1, versículo número 26. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus, enviado por quem? A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Diga, havia muitas mulheres. Aleluia. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diga, eu faço parte de um reino que não terá fim. Aleluia. Aleluia. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Aleluia. Presta atenção aqui. E Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ou seja, eu não conheço nenhum homem. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Verso 36. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, aqui eu vejo algo poderoso, como eu falei. Sabe, todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me maravilho. Deus acrescenta algo à minha vida, e eu tomo, amados, o exemplo dessa mulher para a minha vida. Amém? Deus precisava encontrar alguém para fazer se cumprir o que ele tinha anunciado desde o princípio. Desde o momento que aconteceu a bronca, o problema para a humanidade, Deus trouxe a provisão. E Deus disse: eu só preciso agora que eu encontre alguém com um coração disponível para eu fazer cumprir a minha palavra. Amém? E aqui, amados, nós encontramos, eu acredito que para as mulheres principalmente vão entender melhor isso aqui. E nós vemos aqui, amados, que Maria, mesmo sendo uma mulher que foi achado graça diante do Senhor, eu vejo aqui uma mulher que ela vivia uma vida de retidão perante a Deus. Mas eu quero, amados, quebrar um biscoito aqui hoje, amém? Maria era virgem, mas Maria não era sem pecado, ok? Porque a Bíblia diz, deixa bem claro, e eu gosto de chamar a atenção para o que está escrito na palavra, que toda a humanidade pecou. Amém? Deus, amados, não estava levando em conta aqui o pecado, mas estava levando em conta alguém com um coração disponível para fazer cumprir a palavra do Senhor. Aleluia. O problema do pecado foi ter separado Deus, mas Deus era poderoso para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele novamente. E para isso Ele providenciou isso desde o início. Sabe, amados, eu não sei porque as pessoas, de onde elas tiraram isso, porque você, nesse texto aqui, você viu em algum lugar falando que Maria era sem pecado? Você leu na sua Bíblia e achou em algum lugar dizendo que Maria era sem pecado? Não.
Maria era pecado, tinha pecado sim, amados, porque toda a humanidade pecou, né? Com a queda de Adão, toda a humanidade estava agora destituída da graça do Senhor, não estava mais em comunhão com o Senhor. Ela era uma virgem, mas uma virgem que tinha pecado. Mas era uma mulher temente a Deus e que tinha expectativas naquilo que o Senhor anunciou desde o princípio. Avisado pelos profetas, avisado por muitos homens e mulheres de Deus, ela sabia, um dia vai acontecer. E eu quero chamar a sua atenção porque o anjo faz uma saudação. E que saudação foi essa? Uma saudação simples, sim ou não? Nós não costumamos hoje fazer essa saudação? Graça e paz é contigo. A graça é contigo. A graça é contigo. Essa foi a saudação que o anjo fez para aquela mulher. Mas ela focou, ela deu ouvidos, ela deu atenção à saudação. A Bíblia diz que o seu coração se turbou-se muito. E ela disse: que saudação é essa? Que saudação é essa? Tem algo diferente. Sabe, amados, quando Deus encontra o seu coração disponível e quando Ele fala com você, você vai perceber que Ele fala de uma forma diferente. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. E quando Ele encontra essa fé disponível, quando ela encontra, amados, me mostre algo que mais necessitava de fé para acontecer do que o que está sendo projetado aqui agora. Uma mulher, e ela naturalmente ela vira agora para o anjo e diz: sim, tudo bem, eu considero o que você falou, mas ei, presta atenção, eu sou virgem, eu não tenho relações com nenhum homem, e naturalmente falando isso é impossível de acontecer, não tem como nascer um menino aqui porque eu não tenho contato, eu não tenho relações, e para que eu saiba até hoje, para se ter relação, precisa ou para ter um filho gerado, precisa de ter uma relação. E aí o anjo diz: ei, não vai ser da forma natural, vai ser sobrenatural. Aleluia. Aleluia. O que aconteceu na sua vida também foi sobrenatural, amados. Ninguém podia trazer para nós a salvação. Ninguém podia fazer, só Deus podia fazer isso por nós. Por isso que eu sempre digo que o impossível da minha vida já aconteceu. O que era impossível para a humanidade? Reconciliar-se com Deus naturalmente. Adão tentou fazer isso, não foi? Tentou ajeitar a situação e Deus disse: não é mais do seu jeito, é do meu jeito. E aqui, amados, Maria, agora ela presta atenção ao que o anjo anuncia, ela dá crédito a essa palavra e ela começa agora a indagar. Sabe, amados, é normal, amém, você questionar a Deus como pode ser as coisas. Você pode, de repente, diante de uma palavra do Senhor, você dizer: Pai, como isso pode acontecer? E Deus, Ele vai querer te explicar, Ele vai sim te dar uma direção, talvez nem tudo de uma vez, tenho certeza que Maria não entendeu tudo como seria, mas ela começou agora a gerar algo em seu coração. Primeiro veio a visitação, veio o anúncio e agora veio a consideração. E ela passou a considerar o que o anjo anunciou. E ela questionou como pode ser isso. E Deus fez algo poderoso. Deus disse: lembra ela, anjo, lembra ela. E aí o anjo disse: lembra da tua prima? Já é o 6º mês. E nessa hora ela gera o quê? Uma imagem. Ela disse: uau, Isabel era estéril, mas ela está grávida. E quando ela gera isso, ela gera fé dentro dela. Amém? E ela se posiciona. Ela disse: eu não entendo, eu não sei o que vai acontecer. Mas se a gente parar para analisar direitinho essa história, o contexto disso aqui é tudo meio complicado. Ela era noiva. E como era agora para Maria explicar para José essa situação? Mas graças a Deus que eu tenho certeza que José também era um homem temente a Deus. Sabe, amados, quando a gente teme a Deus, quando Deus traz alguma coisa, independente de você entender como é que vai acontecer, você vai receber. E você vai concordar que a forma de Deus é a melhor forma. Amém? A ponto, eu não vou ler, mas depois você pode ler o contexto. Deus vai falar com José para que ele receba Maria, porque Maria agora está gerando
dentro do seu ventre o Salvador da humanidade. Inclusive, aproveitando, Maria estava agora emprestando a barriga para que dentro do ventre dela gerasse o Salvador dela. Amém? Glória a Deus. Você sabe quem foi a primeira pessoa a aceitar Jesus? A primeira pessoa a aceitar Jesus foi Maria, amados. Porque quando o anjo anunciou a ela, ela teve certeza, ela teve convicção. Aqui dentro vai ser gerado aquele que é o meu Salvador. Você crê, amados, que Jesus foi o Salvador de Maria? Eu creio, amados, sem Jesus, Maria não teria salvação. Eu sei que isso vai ser forte para algumas pessoas que talvez nunca entenderam bem sobre isso. Mas, amados, isso fica bem claro. Não adianta eu querer, sabe, pregar outra coisa, falar outra coisa. Isso aqui é uma verdade, amados. E eu espero que pessoas que possam ouvir essa mensagem possam ser libertos disso. E como eu já falei, eu amo a vida dessa mulher. Eu me maravilho com a vida dela, com o exemplo dela. Mas o mais que nós precisamos é nos alegrar com a vida do nosso Senhor e Salvador. E eu tenho certeza, amados, que ela se maravilhou com isso. Ela disse, eu vou gerar aqui dentro do meu ventre o meu Salvador e o Salvador da humanidade. Aleluia. Glória a Deus. A promessa começa a se cumprir. Mas agora eu quero chamar a sua atenção lá para o verso de número 38. Disse então, eu quero já chamar a sua atenção, amados, para que as coisas de Deus se cumpram na sua vida. Muitas coisas precisam acontecer. Primeira coisa que foi que precisou? Deus encontrar graça em alguém, sim ou não? Depois essa pessoa entender o que Deus estava falando. E agora precisava Deus ouvir da boca de Maria uma confirmação dela. Amém? E aqui ele diz assim, ó, no verso 38, disse então Maria, quem foi que falou agora? Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Diga, segundo a tua palavra. Deus encontrou uma serva que agora abriu a sua boca e fez uma confissão. Cumpra-se em mim, segundo o quê? A palavra de Deus, segundo a promessa, segundo aquele que prometeu. Amados, quero que você preste atenção nessa noite sobre isso. Que você, quando fizer uma confissão, não é segundo você, é segundo a palavra de Deus. Sabe, amados, eu vejo aqui tudo certinho acontecendo, porque Maria diz, pronto, eu não sei como é que vai ser, eu não tenho como entender como isso vai acontecer, mas eis-me aqui. Eis aqui a serva, eis aqui alguém que está disponível, eis aqui alguém que eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para o que o povo vai falar, eu não vou ficar aqui preocupado com o que o povo vai pensar, eu não sei como vai ser, mas se cumpra em mim segundo a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E aí, olha o que aconteceu. E o anjo ausentou-se dela. Diga, o anjo só foi embora quando teve a resposta. Aleluia. Sabe, amados, que muitas vezes nós estamos esperando a resposta de Deus, onde Deus está esperando a resposta de você. Talvez Deus já tenha falado algo para mim e para você, e você continua ainda esperando uma resposta de Deus, onde Deus está esperando a resposta sua. Porque, amados, você crê que o anjo ficou de prontidão esperando a resposta de Maria? Sim ou não? Ele já tinha anunciado, ela se posicionou, mas agora o anjo disse, ei, eu só volto com a resposta. Eu fui enviado para dar um recado, mas eu sou o portador da resposta. E eu creio, amados, que Deus estava com muita expectativa. Você crê? Porque a promessa quem fez foi Ele. Eu acredito que Deus estava com muita expectativa. Vai, Maria, aceita. Maria, entende o que eu estou falando. Maria, confessa segundo aquilo que eu estou prometendo. Confessa, abre a sua boca e diz sim para aquilo que eu quero fazer através da sua vida. E quando Maria disse, eis-me aqui, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra, o anjo do Senhor se ausentou e voltou para o céu.
Amém? Glória a Deus. Então aqui, amados, eu vejo algo poderoso que Maria, primeiro ela teve uma visão, depois ela aceitou, ela fez uma confissão para o Senhor, dizendo sim, eis-me aqui. Mas agora eu queria que você visse a confirmação do Senhor. Porque, amados, eu imagino Maria agora, sim, tudo bem, Senhor, eu aceito, eu confesso, eis-me aqui. Mas, amados, quantos sabem que nos primeiros momentos, talvez ela não ia entender e perceber o que estava acontecendo ali dentro? Sim ou não? Geralmente uma mulher, ela percebe que está grávida com o segundo, terceiro mês, é por aí que ela vai perceber, né? Aquelas que têm bastante experiência, né? Ou então tem uma mãe bem cuidadosa que está olhando para tudo o tempo todo e percebe algumas coisas, né? Mas aqui não foi Maria que percebeu, nem a mãe dela que percebeu. Amém? E aí veja o 39. Vamos ler o 39? Vamos ler a confirmação do Senhor? Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada, diga apressada. Veja, amados, que foi imediata, assim que ela teve a confirmação, ela teve a visitação, ela fez a confirmação. A Bíblia está dizendo que naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Oh, me maravilho com esse 40 aqui. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe de quem? A mãe do meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Veja, amados, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo aqui nesse lugar, nessas coisas aqui, porque Maria nem sequer tinha barriga, mas ela vai visitar Isabel, aquela que o anjo usou para trazer uma visão, sabe, uma convicção de que Deus estava falando com ela. E agora Maria vai lá visitar Isabel, e quando chega lá, o que é que ela tem agora? Uma confirmação. O que é que Isabel acontece? Ela é cheia do Espírito e ela começa a dizer: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Oh, que me provém me visitar a mãe do meu Senhor. Aleluia. A mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador. Amados, isso aqui é bem interessante, presta atenção que eu vejo aqui pessoas que estavam com expectativas, aguardando a chegada de Jesus, aguardando o dia que isso iria acontecer. Mas, amados, vamos prestar atenção, hoje você lê as Escrituras e você sabe que hoje Jesus já morreu, ressuscitou e vive, amém? Mas aqui nós vemos algo bem interessante. Primeiro, Maria é anunciada pelo anjo, depois visita lá, a criança ainda está no ventre. Só pelo Espírito para saber isso. Só pelo Espírito saber o que Deus estava fazendo. Eu declaro em nome de Jesus, você pelo Espírito, recebendo hoje do Senhor, entendendo o que Deus fez para conquistar, para alcançar, para resgatar você de volta. Porque, amados, eu vejo aqui duas mulheres que, sabe, estão tendo um vislumbre, um entendimento poderoso no que está acontecendo. Veja, amados, que ao visitar Isabel, a primeira coisa que tem um sinal. Quem era essa criança? Quem sabe quem era essa criança? João Batista, no ventre de Isabel. Quando a presença de Jesus chega, ele se manifesta. Aleluia. Quem sabe quem foi João Batista? Aquele que anunciou, que abriu os caminhos para o Senhor. Estava lá e agora tem esse encontro maravilhoso. Ainda nos ventres, Jesus faz uma visita a João Batista e diz: Ei, João Batista, eu cheguei. E ele se alegra. Você crê que houve uma comunicação aqui, amados? Pelo Espírito? Não tente limitar as coisas de Deus, amados. Aqui eu vejo algo poderoso. Deus trabalhando, Deus agindo. E agora Maria, Isabel, percebe, diz: Ei, Maria, o que você carrega nesse ventre aí é poderoso. É o nosso Salvador.
é aquele que foi anunciado, é aquele que esperávamos, é aquele que vai nos libertar das trevas, é aquele que vai tirar de todo jugo, é aquele que vai nos libertar da opressão, é aquele que vai trazer de volta uma verdadeira comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Por isso, amados, hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de celebrar o que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E aí ele diz aqui, de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. É dia de você pular de alegria também, amados. Amém? Uma criança ainda no ventre, mas pela saudação do Salvador, da mãe que estava trazendo agora a presença do Salvador, ela pulou de alegria. Aleluia. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Você vê aqui Isabel confirmando para Maria o tempo todo. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Essas palavras aqui são válidas para nós também, amados. Amém? Porque as promessas foram para nós, foi para toda a humanidade. Aqui apenas estavam começando, aqui é apenas um diálogo entre duas mulheres que estão entendendo o que de fato Deus tinha prometido e que agora estava acontecendo. Mas quantos sabem que com a vida de Jesus, grandes coisas foram estabelecidas na terra? Inclusive a autoridade que você tinha perdido, o domínio que você tinha perdido, foi resgatado, foi trazido de volta. Amém? Aleluia. Então, isso foi anunciado bem antes de a gente entender o que verdadeiramente significa o Natal. Então, o Natal vai muito além de você se reunir em família. O Natal vai muito além de você preparar uma ceia. O Natal vai muito além de um Papai Noel. O Natal vai muito além de uma festa. O Natal é a verdadeira história que se cumpriu de salvação para a humanidade. Amém? Sabe, amados, eu celebro, eu me alegro com isso que Deus fez na nossa vida. E para encerrarmos a mensagem dessa noite, eu quero ser um pouco breve, dar mais tempo para você celebrar. Nós vamos ver aqui outras pessoas que estavam com expectativa de que o Senhor chegaria. Sabe, nós podemos ver muitas histórias. Nós vamos ver a história dos pastores, que o anjo aparece para eles, né? E diz que uma luz agora brilhou para eles, e eles vão lá. Eu vejo alguém que estava com expectativa. Nós vemos história depois, quando Jesus, né, já também está andando, nós vamos ver muitas histórias de pessoas que estavam aguardando. Nós vemos a história dos discípulos, que quando me maravilham, eles dizem: vem ver, corre, vem aqui, vem ver, é ele, é aquele que nós esperávamos, é aquele o prometido. Eu me maravilho com a história de Nicodemos, porque Nicodemos, nas caladinhas da noite, vai lá e percebe, diz: eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque fazer as coisas que tu faz só pode ser o Filho de Deus. Mas essas coisas aqui, amados, já estavam em manifestação, aquilo que Jesus veio fazer, sim ou não? Amém? Eu e você hoje, amados, tem muitos mais motivos que não falei. Nós já sabemos, você não viu, você não andou com Jesus, mas a palavra de Deus é verdade e diz que Ele, né, morreu e ressuscitou e vive. E para isso Ele apareceu para outras pessoas já ressuscitado. Mas aqui eu me maravilho com a história de Simeão, um homem chamado Simeão. Amém? Que ainda também criança, ele tem um encontro com Jesus, ainda criança. Jesus não estava ministrando a palavra, Jesus não estava operando milagres, Jesus não estava impondo a mão sobre os enfermos, Jesus não estava expulsando o demônio, mas ele entra no templo. E eu quero que você vá para o capítulo 2 de Lucas, lá para o versículo de número 21. Amém? Amados, eu quero dar uma coisa para você, uma dica para você. Quando você lê a Bíblia, tente se ver, se imaginar
naquele momento ali. Contextualiza a história, tenta entender as coisas que estão acontecendo, porque isso vai trazer mais vida para você. Amém? Sabe, eu olho para esse texto e eu fico imaginando, e imagens são geradas dentro de mim, da festa que esse homem fez no templo nesse dia. Aleluia! Diz aqui, no 21, vamos contextualizar aqui. E quando os 8 dias foram cumpridos, isso aqui era segundo os costumes judaicos, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foram posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo os dispostos na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Agora o verso de número 25. Diga, havia. Aleluia, glória a Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando, diga esperando, aleluia, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aleluia! Sabe, amados, esse homem aqui, ele teve uma revelação poderosa. O Espírito Santo diz, ei, você já é um ancião, você já está velho, mas você não vai morrer sem que você veja. Então, amados, eu vejo que primeiro partiu dele, ele tinha desejo de ver o Salvador, aquele que ia libertar Israel, aquele que ia libertar a humanidade. E eu creio que ele orava, amados, ao Senhor, e ele dizia, Senhor, não me deixe morrer sem antes eu ver o meu Senhor. E pelo Espírito, diga pelo Espírito, você precisa prestar mais atenção, amados, porque as coisas de Deus, elas vão ser comunicadas pelo Espírito Santo para nós. Amém? Eu sei que aqui nós vemos algumas passagens que houve anjos fazendo comunicação, mas hoje nós vivemos no tempo do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. E aqui, amados, nesse tempo, o Espírito Santo ainda vinha sobre. E hoje você pode ter a comunhão perfeita do Espírito Santo dentro de você. Aleluia! E aqui está dizendo que, então, e pelo Espírito foi ao templo. Pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou, diga, ele tomou. Sabe, mas não foi José e Maria que chegou e disse, olha, esse menino aqui é aquele que prometeram, é o Jesus, é o nascido, é o Messias. Não, mas quando os pais entraram, esse homem tomou dos braços da mãe e do pai. Ele tomou a criança, ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Segundo a tua, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face dos teus povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Eu quero só ler esse texto também porque diz, e ela era viúva de quase 84 anos.
e não se afastava do templo. Aleluia. Servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. De noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele. De que falava dele? Aleluia. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver, amado, nas escrituras aqui, homens e mulheres que aguardavam com grandes expectativas. Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus. Eu não sei como foi, sabe, o seu momento de real encontro com Jesus. Mas eu quero declarar para você, se você ainda não teve um encontro verdadeiro desse com Jesus, hoje é dia, hoje é noite de você viver um momento como esse de celebrar ao Senhor, de você levantar as suas mãos para o céu. Jesus não é mais um menino para você pegar, mas é a palavra, amém? E você dizer: Pai, obrigado por essa palavra, porque ela se cumpriu. Obrigado porque o Senhor foi fiel. O Senhor prometeu e se cumpriu. E hoje nós podemos desfrutar daquilo que se cumpriu. Aleluia, eu quero junto com vocês celebrar. Eu faço a minha parte, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus, Pai. Eu não posso ver Ele hoje, mas eu posso crer. O Senhor me libertou, me sarou e me curou. Obrigado, Pai, pela minha salvação. Obrigado porque o Senhor me libertou do império das trevas. E hoje eu posso celebrar uma vida poderosa, Pai. Obrigado, Pai, porque esse dia, sim, Senhor, para mim tem grande significado. Para sempre celebrarei, não só apenas o 25 de dezembro, mas todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, porque eu não morri sem contemplar a minha salvação. Obrigado, Senhor, porque eu fui alcançado a tempo de ser salvo. Obrigado, Senhor, porque eu pude, sim, Senhor, ter um encontro verdadeiro, ter um encontro real com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu Espírito, testificando com o nosso Espírito, que hoje nós temos comunhão contigo. Obrigado, Senhor, eu te dou graças. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os servos do Senhor. Eu louvo a Deus, Pai, sim, pela vida da tua serva Maria, que disse: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim, segundo a sua palavra. E a sua palavra se cumpriu. E ela gerou no seu ventre o Salvador da minha vida, o Salvador da humanidade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Então hoje você é livre. Aquilo que te escravizava, aquilo que te impedia de ter um encontro com Jesus, de ter um encontro com o Senhor, Jesus proporcionou para nós. É tempo. Natal é tempo de nascer de novo. Natal é tempo de uma vida nova. É tempo de renascimento, de uma verdadeira vida para Jesus. Quando Nicodemos foi ter aquele encontro com Jesus, ele disse: Nicodemos, eu sei, você está se maravilhando com todas essas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa: necessário é nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Nicodemos, sendo um homem entendido da lei, ele fez uma pergunta para Jesus: como pode isso acontecer? Você pode questionar a Deus às vezes as coisas, amém? Como Maria fez. Eles: como pode isso acontecer? Qual era a situação mais difícil aí, de Maria ou de Nicodemos? No natural falando, de Nicodemos também era impossível, né? Porque a mãe ela não ia poder fazer mais isso. Ele disse: porventura terei eu que entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Em outras palavras, Jesus está dizendo: não, eu já entrei no ventre de uma mulher e já nasci. E hoje você só precisa crer na palavra, na promessa, no que foi dito, que já se cumpriu, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador do mundo. Se você com o seu coração crer e com a sua boca confessar, você nasce de novo. Porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa.
Lembra que Maria creu com o coração, mas ela teve que fazer uma confissão. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui nessa noite e você nunca fez uma confissão de entrega. Pastor, eu venho na igreja sempre. Não, eu não estou perguntando se você vem na igreja. Se você nunca teve um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe, amados, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi e ouvi. E fé foi gerando em meu coração. E eu começava a falar comigo mesmo. E eu dizia, isso é muito interessante, isso é muito bom. Mas o Espírito Santo sempre me dizia, mas você tem que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Até que um dia, amados, não deu mais. Até que um dia esse amor me constrangeu de tal maneira que eu disse, Senhor, nem mais um segundo a mais sem o Senhor. Sabe, amados, eu pude ter um verdadeiro encontro com Jesus. Onde um momento em que nada mais me importava a não ser a salvação. Se você está aqui, amados, não importa quanto tempo você frequenta a igreja, mas se você nunca fez uma confissão, e hoje, Natal, dia de nascimento, dia de uma nova vida, e você quer fazer uma confissão, dizendo para Deus, sim, Senhor, eu creio que o teu Filho é o Messias, é o Salvador do mundo, e eu quero, a partir de hoje, entregar a minha vida para Ele, e essa é a sua noite. Você pode fazer isso, e eu quero orar junto com você. Tem alguém nesse lugar que quer fazer uma verdadeira entrega ao Senhor? Nunca fez uma confissão. Nunca fez uma confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui e você nunca fez isso, eu quero convidar você. Porque é você, não sou eu que sabe. Se você entende que um dia você tinha algo e perdeu, Jesus está trazendo de volta, devolvendo para você. Salvação, comunhão, restituição, sabe? Devolvendo autoridade para você, domínio sobre as coisas, uma vida poderosa em Deus. E hoje é a sua oportunidade, hoje é o seu dia. Se você está aqui e quer fazer isso, eu quero convidar você a fazer isso. Se você também que está assistindo pelo canal, quer fazer uma confissão, você pode fazer uma oração de confissão. Você pode dizer, sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o enviado, aquele que Maria entendeu e recebeu no seu ventre, e concebeu pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu, se manifestou, se tornou carne entre nós, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e foi para o céu. E eu quero sim fazer essa confissão a você. Você pode fazer essa oração e depois pode deixar o seu comentário aí que nós podemos entrar em contato com você e fazer uma oração também junto com você. Amém? Aleluia. Todos salvos para a honra e glória do Senhor? Amém. Hoje, amados, eu não estou oferecendo para você uma religião. Eu não estou oferecendo um clube social. Estou oferecendo para você. Estou anunciando para você a salvação. E se você está aqui e você quer fazer isso nessa noite, esse é o seu momento. Essa é a sua noite. Hoje é o seu dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados, hoje nós vamos celebrar. Você que já que todos são salvos, nós vamos celebrar ao Senhor. Vamos fazer festa hoje, porque nós podemos fazer isso. Porque um dia nós estávamos escravos, nós estávamos impedidos de celebrar. E como eu falei, amados, você pode ter encontros poderosos ainda com Deus. Falando ainda sobre encontros, nós sabemos a história de Paulo. Nós vimos a história de pessoas que tiveram encontro com Jesus, menino, né? Hoje o Natal celebra Jesus lá, um menino, ele não é mais um menino, ele cresceu. Mas nós sabemos a história de Paulo. Quantos aqui conhecem a conversão de Paulo? Ele teve um encontro poderoso com Deus, que ele não sabe, nem soube, nem descrever tudo como foi isso. Eu só sei que mudou para sempre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Então, hoje a mensagem que o Senhor tinha para nós era essa, fazendo lembrar, trazendo à nossa memória tudo isso que o Senhor já conquistou para nós. Creia na palavra do Senhor, é a verdade, a palavra que o Senhor prometeu se cumpriu, como Maria disse, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E eu declaro em nome de Jesus, as palavras, as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida.
a todos vocês um Feliz Natal. Que o poder de Deus, que o Espírito do Senhor reine na sua vida, que você possa desfrutar dessa vida poderosa no Senhor, que você possa ter momentos poderosos de encontro, de comunhão com o Senhor, que você possa vir fazer como Simeão, de pegar o menino Jesus no braço, pega a palavra do Senhor, rega as suas mãos, levante as suas mãos para o céu e agradeça a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado porque os meus olhos contemplaram a salvação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Tem alguém em nosso